Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa penúltima aula de literatura brasileira e hoje nós vamos falar sobre o Barroco, né? Estou utilizando aí o material, né, produzido pelos professores aqui citados para que a gente possa ter continuidade nos nossos vídeos, ok? Bom, vamos então falar da Gênese barroca, né? No início do século IV, né, do século IV, o cristianismo foi liberado em Roma pelo imperador Constantino e aproximadamente 8 décadas adiante foi instituído como religião oficial do Império Romano. Ali, então, vai nascer o catolicismo, né, com aquela visão da realidade oposta à cultura clássica, representando, então, especialmente, representada pela civilização grega. Né? A gente tem uma ideia dessa cultura clássica, a gente estudou um pouco disso nas nossas aulas de base da cultura ocidental. De forma geral, a diferença principal dessas culturas se dá pela oposição entre a fé e a razão, sendo a fé ali uma explicação a partir da vontade divina, né? A explicação da realidade a partir da vontade divina, e a razão seria a busca científica da compreensão lógica da existência de todo o universo físico. Os historiadores situam a Idade Média entre o final do século V e o início do século VI, tá? O período de grande consolidação do catolicismo. Então, o período de consolidação do catolicismo seria o final do século V e início do século VI. O poder católico não se manifestava apenas numa esfera religiosa, tá? Já que as autoridades eclesiásticas atuavam diretamente na decisão dos rumos políticos dos estados cristãos e também em sua movimentação intelectual, dirigindo os meios educacionais. Nem todos os homens concordavam com as diretrizes católicas e isso ficou mais evidente séculos à frente, com a necessidade europeia de expandir seus domínios pela via marítima. Na aula passada, eu comentei um pouco sobre Portugal ser ali um dos pioneiros nessa empreitada, né? Isso era inicialmente mal visto e até mesmo impedido pela igreja. O que era mal visto? Ali a atividade marítima, né? A via marítima, né? O início da globalização, vamos colocar assim, que na época não tinha esse nome, mas é colocado assim por alguns autores, né? Onde eu estava, era mal visto e até mesmo impedido pela igreja. A época alegando que a terra não poderia ser circunnavegada e que os navegantes, ao cruzarem os mares em direção ao horizonte, terminariam por cair em abismos onde seriam devorados por monstros demoníacos. Eu lembro de ter citado isso também na aula passada, né? Que eles colocavam ali um medinho nos navegadores, né? Dos marinheiros, vamos colocar assim. Nas entrelinhas, o que se pode notar é que a igreja temia, na verdade, né? E por isso bloqueava tudo que inspirasse a ideia de independência existencial. Isso aqui a gente já começa a ver uma manifestação Ai, como é a palavra? Manipulação religiosa, não é manifestação, é manipulação religiosa, tá? A ideia de independência, eles tentavam, então, eles temiam tudo o que inspirasse a ideia de independência existencial do homem, pois a religião, né, via de regra, as religiões perpetuam sua existência e poder por meio da subserviência intelectual dos seus adeptos, ou seja, pela submissão, pela submissão voluntária. E foi em nome dessa tentativa de emancipação que despontou no século XV uma tendência ideológica revolucionária no campo da filosofia, da arte e da ciência, o Renascimento. Ele então se difundiu, né, desenvolveu especialmente na Itália, então o início é na Itália, atingindo seu apogeu no século XVI, não por acaso o século em que as grandes navegações tornaram-se cada vez mais constantes e imprescindíveis para o enriquecimento europeu. Costuma-se dizer que a Grécia representava o berço da civilização ocidental, ou seja, foi na Grécia, em seu período clássico, que se construíram e legitimaram ideias, valores, costumes processados em todo o Ocidente durante séculos, e muito disso vigora ainda hoje. Verdade. Portanto, se uma corrente denomina-se renascimento, é sinal de que ela pretende resgatar valores e pensamentos próprios da cultura do nascimento, o que se traduziu também pelo recuperar
do racionalismo em detrimento da fé cristã. Então, aqui vai começar de novo aquela busca pela ciência, né? Busca pelo conhecimento, não um conhecimento dado de forma divina, tá? Entendo o divino aqui, porque não é que eu esteja contra a religião ou algo disso. Eu sou contra a manipulação dos líderes religiosos. Ponto, tá? Se a igreja medieval pregava o teocentrismo, ou seja, todo conhecimento está baseado em Deus, Deus está no centro de tudo, né? Entenda o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que aqui, porque podem ter pessoas que são católicas, cristãs, evangélicos, etc., e que podem achar o que eu estou dizendo que seja uma blasfêmia. Não é isso. Eu estou querendo dizer que a igreja, os líderes religiosos, colocavam que tudo era por causa de Deus. Tudo era por causa de Deus. O Renascimento, inspirado pela cultura helênica, defendia o antropocentrismo. Colocava o homem no centro, colocava o homem como pensador, tá? O homem sendo ali dono de si, ok? Bom, além dessa oposição ideológica no século XVI, assiste-se a outro de caráter especificamente religioso, empreendida pela antiga Igreja Católica e a iniciante Igreja Protestante, numa disputa marcada pelas ações da Reforma e da Contra-Reforma. Então, o Barroco surge, né, no século XVII como um somatório dessas tendências opostas. Perceba, essa oposição de tendências e reciprocamente excludentes, ou seja, ou você serve a Deus, entenda de novo, ou você serve a Deus, ou você serve a ciência, né? Ou você serve a si mesmo, digamos assim. Se o maneirismo já sinalizava uma nova forma de expressão artística, afastando-se gradativamente das receitas renascentistas, o Barroco efetiva uma forma absolutamente original de produção artística, precisamente por reunir de maneira harmoniosamente tensa ou tensamente harmônica aspectos ideológicos e formais absolutamente contrastantes entre si, tá? Então a gente já começa a ver aqui que é um movimento de contrastes, é um movimento aqui de tensão, tá? Cadê? Todos nós... Aqui tem uma imagem, né, da Dama de Arminho, de Leonardo da Vinci. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para todo mundo poder ver. Aqui, né? E aqui a gente consegue ver um equilíbrio dos traços e das formas que ilustra ali o racionalismo renascentista, tá? Tem aqui a assinatura dele, um quadro, percebe que é uma pintura um pouco mais escura e etc, tá? Vamos aumentar novamente. E aí vamos lá. Todos nós já experimentamos alguma vez na vida, né, a sensação de estarmos numa encruzilhada, querendo ali gritar, gritando, na verdade, um desejo oposto em nós, né? Teoricamente, algo que pode ser almejado pelo mesmo ser, algo que não deve ser almejado pelo mesmo ser. A gente trabalha aqui com uma dualidade. Eu coloquei um exemplo, né, de dieta versus cerveja, né? Ou seja, às vezes a gente quer manter ali uma vida regrada, uma vida saudável, etc e tal, e às vezes a gente quer aloprar, quer beber cerveja, quer comer um monte de comida japonesa, pizza, etc e tal, e a gente vive nessa briga, não com a balança, mas nessa briga dual de será que eu consigo ter o corpo perfeito, ou será que eu consigo comer besteira e não ter um corpo e ter um corpo perfeito da mesma forma, sabe? Alguém que quer morar na cidade, mas que gosta muito do campo, essa dualidade, essa dificuldade de decisão, né? A gente pode chamar isso de uma situação barroca, né? Uma pessoa barroca, difícil de ter ali um senso comum em si mesma, né? É essa contradição, então, normalmente, que causa em nós uma sensação angustiante. Tá? Aqui, só para a gente explicar um pouco qual seria a sensação dos autores barrocos, dos pintores, etc. Aqui é interessante a gente perceber na pintura barroca, essa pintura aqui, eu vou diminuir de novo, tá? É Davi com a cabeça de Golias, né? Pintado por Caravaggio, né? Aqui a gente consegue perceber essa dualidade através do efeito de luz. Percebe como Davi, ele é mais iluminado, ele está representando a luz, né? E aqui a cabeça de Golias e toda essa treva. Só Davi é iluminado. Então tem essa dualidade até nas pinturas, na música também é perceptível isso. No caso dos intelectuais barrocos, tal angústia foi basicamente resultante da indefinição entre a devoção da prática religiosa e a emancipação da conduta racional.
Durante séculos, a tradição religiosa foi hegemônica, intimando o homem com as ameaças de condenação eterna e seduzindo-o por meio das promessas da vida sem fim no convívio dos eleitos. Em certo momento, o Renascimento aparece dizendo ao homem que a tradição estava errada e que era possível haver uma vida nova na Terra, o que se mostrava verdadeiro na medida em que os grandes feitos renascentistas se iam concretizando. Essas contradições e incertezas são questões fundamentais da arte barroca. Daí o seu aspecto normalmente angustiado, dramaticamente dilacerado. Por isso essa questão tão dual, tão difícil, sabe, tão complexa. Se o interior do homem barroco é impregnado de conflito, a linguagem artística do estilo será a imagem exterior de uma carga intensamente passional. Tá? É muito passional, seja na arquitetura, na pintura, na escultura, na literatura, na música, no teatro e agora, mais recentemente, no cinema. A forma barroca está sempre associada às antíteses, ao exagero discursivo e ao desacordo com a linearidade e a contenção da linguagem clássica. Tá? Então é algo que não é linear, é algo que tem ali uma dualidade, um exagero, uma antítese, sabe? Você vê um conflito, você percebe um conflito. Em geral, a obra barroca é uma opulência de imagens e símbolos, palavras e sons, gestos e referências, evidenciando desse modo uma angústia sempre prestes a explodir. A gente vê aqui de novo, perceba como há uma questão de luz iluminando aqui esse quadro, né? Onde tem Jesus aqui e está Tomé colocando o dedo na ferida para ver se é real. Então tem essa questão do escuro e do mais claro, do ser iluminado aqui. Vamos falar então, a gente viu o início do barroco lá na Europa, né? E agora a gente vai contextualizar aqui no Brasil. O barroco ele é o primeiro estilo literário propriamente dito na história do Brasil e não necessariamente o primeiro autenticamente brasileiro. Porque a fase literária que o antecedeu, né, o quinhentismo, não foi caracterizada por textos efetivamente artísticos. Então, assim, mesmo que ele não seja uma literatura efetivamente brasileira, ele é o primeiro texto literário efetivamente feito no Brasil. Tá? Em geral, quando se fala da arte barroca brasileira, remete-se imediatamente às igrejas mineiras do século XVIII, né? Pode-se supor nisso certa incoerência, né? Porque durante o século XVIII a gente estava vivendo aqui no Brasil o arcadismo, né? Que em quase tudo está oposto ao estilo do século anterior, né? Dos últimos 100 anos. Aqui tem a figura de Aleijadinho, né? Jesus carregando a cruz, né? Aqui, vou diminuir um pouquinho. A gente ainda tem essa questão mais das cores, uns tons mais escuros, uns mais claros. Né? Ocorre que o Brasil literário se desenvolve sobretudo no século XVII e o barroco mineiro do século XVIII manifestou-se na arquitetura e na escultura, principalmente pela genialidade de Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido por Aleijadinho. Durante muito tempo, a arte brasileira foi uma mera importação do que se fazia na Europa, daí haver, por um lado, certa fragmentação do estilo por um todo. Tá? Por isso que se fala de uma certa fragmentação no século XVIII, mesmo sendo ali o barroco no passado, no século XVII. Tá? O barroco se incorporou muito bem à cultura brasileira e dele foi criador e criatura. Então, nada mais esperável que permanecesse como tendência por bastante tempo. Por isso, talvez, essa influência do barroco no século XVIII, onde a gente estava vivendo o arcadismo. Voltando, né, à literatura brasileira, o que a gente estava conversando no início, os historiadores situam seu surgimento no Brasil a partir da publicação do livro de poemas Prosopopeia, de Beto Teixeira, em 1601. Em arte, esses estabelecimentos cronológicos costumam ser meramente didáticos, tá? Então, apesar da proeminência, Bento Teixeira não foi o autor mais representativo, assim como também o poeta Botelho de Oliveira. Porém, mesmo com a inexistência de uma vida cultural dinâmica e cosmopolita, né, o Barroco Nacional foi bastante expressivo, especialmente pela prosa de Padre Antônio Vieira e pela poesia de Gregório de Matos, O Boca do Inferno.
Tá? Aqui está o padre Antônio Vieira, que nasceu em Portugal, mas esteve no Brasil por longos anos, a serviço da Companhia de Jesus. Ele escreve sermões que eram textos em prosa voltado para a formação religiosa dos índios. A gente estudou um pouquinho disso no quinhentismo, né? Apesar do objetivo específico e não propriamente literário, seus textos entram para a história da nossa literatura pelo engenho formal, não se limitando apenas a transmitir mensagens. A gente vai ler um pouquinho aqui do Sermão da Quarta-feira de Cinzas, que foi extraído do Essencial Padre Antônio Vieira, organizado por Alfredo Boss, que foi um dos seus maiores estudiosos, uma das pessoas que mais estudou o Padre Antônio Vieira. Então vamos ver aqui um pedacinho só, gente. Ora, suposto que já somos pó e não pode deixar de ser, pois Deus o disse, perguntei-me-eis, e com muita razão, em que nós distinguimos logo os vivos dos mortos. Os mortos são pó, nós também somos pó. E em que nos distinguimos uns dos outros? Distinguimos-nos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído. Tá? E aqui ele continua falando do pó, né? Os vivos pó, os mortos pó, os vivos pó levantado, os mortos pó caído, os vivos pó com o vento e por isso vãos, os mortos pó sem vento e por isso sem vaidade. Essa é a distinção e não a outra. Nem cuide alguém que isto é metáfora ou comparação, senão realidade experimentada. Então, aqui a gente tem a temática religiosa majoritária no Barroco, e já no título isso aparece, né? Já no título isso aparece, Sermão da Quarta-feira de Cinzas, né? Que ali a gente está falando até a questão, a gente tem a Quarta-feira de Cinzas, né, pós-carnaval e etc. Além disso, a escrita tem uma forma conceptista, né? Ele não segue um padrão linear no seu desenvolvimento e vai fazendo ali indas e vindas, né? Indas e vindas, repetição de perguntas. Ele fala muito do pó, 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 né? O que se assemelha a um traço circular e curvo da pintura e da escultura barroca. Tá? Então, aqui dentro da literatura, ele consegue fazer essa movimentação, né? Essa ida e vinda, o que é, muita pergunta, tá? O pó somos nós, não é assim? Assim é, sabe? Perguntas que ele mesmo responde, sabe? Aqui, ó. E que vento é este? O pó somos nós. Que pó és, sabe? Então, assim, ele faz a saída e volta o tempo inteiro. Aqui está uma figurinha, né? Um desenho de Gregório de Matos, que foi um poeta laiano, né? De vastíssima obra, a ser válido tudo o que ele atribuiu em termos de autoria, porque ele mesmo não publicou nenhum livro, né? Não publicou nada, e por conta de muitos poemas escritos de forma ácida, feitos para ridicularizar alguns de seus desafetos, ficou conhecido pelo epíteto Boca do Inferno. A gente vai destacar aqui 3 poemas, né? A fim de ilustrar tópicos significativos do Barroco e também da sua obra. Então, a gente vai ver aqui, primeiramente, a constatação de antíteses, né, da instabilidade das antíteses. Então, aqui ele fala, nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz segue a noite escura. Ó, antítese, luz escura. Em tristes sombras morre a formosura, triste formosura. Em contínuas tristezas a alegria. E por aí ele vai seguindo, tá? E aí, tem nesses outros versos, ele vai falar da expressão carpindim, ele vai trabalhar com isso, que fala assim, ó, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda flor a sua pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então, tá falando o quê? Viva o dia, viva o hoje, viva o agora. Tá? E a gente também pode perceber aqui a mordacidade das suas diatribes, né? Que seria ali a sua crítica severa, né? Como, por exemplo, se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser, mas resta agora saber se o nome que me dás metei a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dás este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro, fica, que fica então pica-flor. Né? E aqui ele faz
ele trabalha com essas palavras muito parecidas, né? Também pica-flor, flor toda hora aqui aparecendo, né? E é justamente para trazer aqui uma crítica severa, né? Consta, como eu poderia explicar aqui? Aqui, ele não tem, na verdade, a estética barroca aparecendo, né? A dualidade em si, mas ele faz justamente, ele não segue esse padrão da estética, né? De uma dualidade, de um sentimento muito, uma tensão e etc. Mas ele traz aqui algo meio que subliminar, dizendo, do jeito que você me chama, eu aceito ser o que você quer. Mas será que é isso mesmo? Algo mais ou menos assim. Tá? E aí, gente, para a gente finalizar, vamos ver as características elementares, né, atribuídas ao barroco. Por exemplo, a religiosidade, a constatação da efemeridade da vida, o carpe diem, tá? O dualismo, a recorrência de antíteses e paradoxos, o exagero, a dramaticidade, o cultismo, ou seja, o rebuscamento textual, o conceptismo, que seria ali jogo de ideias e etc., né? E cabe apresentar também a divisão classificatória da obra, né, de Gregório de Matos. Por exemplo, ele tinha uma lírica religiosa, a lírica filosófica, a lírica amorosa e a poesia satírica, tá? Então ele tinha, o Gregório de Matos trabalhava com lírica religiosa, lírica filosófica, lírica amorosa e poesia satírica. Uma outra vertente importante da poesia de Gregório de Matos é a de caráter social, muito voltada para criticar as mazelas baianas, né? Então aqui eu trouxe só um pedacinho, ó. Triste Bahia, ó conde semelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então aqui ele faz essa crítica um pouco de caráter social, né, nessa poesia. O barroco é, então, um dos estilos mais ricos da história da arte do Ocidente, visto que suas obras estampam alguns dos dilemas mais preeminentes da humanidade em diversas épocas e lugares, e isso numa linguagem absolutamente complexa e original, e não só na literatura, mas também nas outras artes, como música, arquitetura e pintura. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei, compartilhe no vídeo. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!